Petroleiras e petróleo em queda livre. Hoje eu quero falar um pouco do motivo por trás dessa queda, a expectativa para o futuro e se eu fiz algum movimento durante essa queda. Olá pessoal, meu nome é Rafael, peço para curtir e comentar o vídeo desde já, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando um pouco do fechamento das petroleiras de hoje, dia 4 de abril, a Petrobras aparentemente foi uma das menos prejudicadas. Nos últimos 5 dias, uma queda de 8%. A PetroRio, nos últimos 5 dias, uma queda em torno de 15%. A PetroRecôncavo, também uma queda em torno de 13% nos últimos 5 dias. E a Brava Energia foi a mais prejudicada, uma queda de quase 20% nos últimos 5 dias. E a maior parte da queda veio nos últimos 2 dias. E observem o que aconteceu com o petróleo nos últimos 2 dias, pessoal. Ele saiu do preço de 75 dólares o barril e caiu para 65 dólares em apenas 2 dias. Isso representou uma queda de 12,3%. Agora, observem nos últimos 10 anos. O petróleo saiu do preço em torno de 60, chegou a 120 dólares o barril e agora o preço encontra-se em 65,8. Da sua máxima em junho de 2022 até a data de hoje, foi uma queda de 45,3%. E os investidores que investem em commodities no geral têm que ficar de olho no preço da commodity. Percebam a correlação. A Brava Energia e a PetroRecôncavo tiveram seu IPO em 2021. Então, os dados que eu vou pegar da Brava Energia e da PetroRecôncavo são desde seu IPO em 2021, comparando com o preço do petróleo. Percebam aqui no gráfico, em vermelho são as duas empresas, a Brava e a PetroRecôncavo. Até meados de junho de 2022, o petróleo aumentou, consequentemente o preço dessas ações também aumentou e de 2022 para cá, o preço do petróleo, como eu havia mostrado, caiu praticamente pela metade e as ações dessas companhias também tiveram uma grande queda. A PetroRio, que tem seu IPO mais antigo, perceba também a comparação. Em 2012 ela teve uma alta, porém de 2012 até meados de 2020 o preço do petróleo caiu e também a PetroRecôncavo, principalmente até 2014, uma queda bem acentuada. Porém, no momento que o preço do petróleo subiu, de 2020 para 2022, a PetroRio conseguiu ter uma subida muito maior, teve um beta muito significativo. E agora, desde 2022, que o preço do petróleo tem caído, o preço da PetroRio também caiu levemente. E agora o gráfico da Petrobras. Percebam, pessoal, que é um gráfico mais antigo. A Petro é bem antiga na Bolsa Brasileira. Em meados de 95 até 2008, o preço do petróleo subiu muito. Consequentemente, a Petro também subiu bastante e de 2008 até 2016 a Petro caiu muito, apesar do preço do barril de petróleo ainda estar elevado, a Petro caiu bastante, tivemos muitas ingerências políticas, foi uma época muito obscura na Petrobras, na diretoria da Petrobras, investimentos muito ruins, a Petrobras saiu do seu core business, que seria o negócio principal, começou a investir em locais que ela não tinha expertise, então foram muito pouco rentáveis e a maioria deu prejuízo. E de 2016 para frente, o estatuto da Petrobras se blindou bastante, eles têm tentado fazer um trabalho para não ter tanta ingerência política, apesar que de vez em quando a gente sabe que tem. Porém, percebam, pessoal, que de 2016 para frente a Petro saiu do preço em torno de R$ 2, R$ 3 e subiu para R$ 34, R$ 40. Porém, percebam que o preço do petróleo ajudou muito. O preço do barril de petróleo saiu em 2020 do preço de 30 dólares para em torno de 120 dólares. Isso acaba aumentando muito a receita da empresa, consequentemente aumenta também o lucro. E não podemos tirar o mérito da empresa também, que se blindou, tem feito um ótimo trabalho, tem focado mais no core, no principal, na extração de petróleo, tem feito boas aquisições, então tem razão da Petro ter aumentado tanto de valor assim, além dos inúmeros dividendos pagos. Vamos falar um pouco dos motivos por trás da queda? Quero trazer 3 motivos para vocês. Percebam na notícia. Nessa quinta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, que são liderados pela Rússia, decidiu avançar com um plano de eliminar gradualmente os cortes na produção de petróleo a partir de maio. No próximo mês, deve aumentar a produção do óleo bruto em 411 mil barris por dia.
Para ativo e investimento, a antecipação do restabelecimento das cotas por parte da OPEP contribui para aumentar o sentimento negativo em um mercado onde os prognósticos para a oferta já se mostravam mais fortes que para a demanda. Basicamente, pessoal, a ativa está falando que quando a oferta aumenta demais com uma demanda estagnada, acaba que o preço sofre. Então, esse é o primeiro motivo por trás da queda do preço do petróleo. Continuando. No comunicado da decisão, o grupo diz que a decisão foi tomada com base em fundamentos de mercado saudáveis contínuos e a perspectiva positiva do mercado. Isso inclui aumento originalmente planejado para maio, além de 2 incrementos mensais. Então, o corte que a OPEP estava prevendo para o mercado, ela antecipou e agora ela vai aumentar a produção. Quero trazer o segundo motivo, que são as tarifas que o presidente Donald Trump colocou em alguns países no dia 2, na quarta-feira. Percebam, o petróleo também é considerado um termômetro de aversão ou apetite ao risco em escala global. Em resumo, o preço do óleo bruto tende a cair em dia de queda nos mercados acionários internacionais. No caso do petróleo, o impacto está relacionado a uma possível guerra comercial global, que deve restringir o crescimento econômico mundial e assim limitar a demanda por combustível. Os Estados Unidos, por exemplo, é o maior consumidor de petróleo do mundo. Então, pessoal, o petróleo, no geral, sofre muito quando tem essas guerras comerciais entre um e outro país. Porque como a demanda por combustível diminui, prevendo talvez uma recessão global, o petróleo, por antecipação, já começa a queda no preço. Aqui eu quis deixar um gráfico da Yahoo Finance, que a fonte é a própria Casa Branca, em que eles colocam onde que vieram as tarifas do Trump, para quais países e qual percentual de tarifa. Quis deixar um detalhe aqui, o Brasil, olhando em perspectiva, teve a menor tarifa imposta, 10% sobre o Brasil. Então, olhando numa perspectiva global, o Brasil até que não teve um impacto tão grande e muitas vezes pode até se beneficiar, porque alguns preços do Brasil podem melhorar em relação a outros países e os Estados Unidos podem importar outras coisas do Brasil, caso o preço se torne mais atrativo. E o terceiro motivo, que tem relação com o segundo, é que a China anunciou nesta sexta-feira uma série de tarifas comerciais adicionais e restrições a produtos dos Estados Unidos, como uma contramedida às amplas tarifas impostas ao país. O Ministério das Finanças da China diz que vai impor tarifas adicionais de 34% a partir do dia 10 de abril. Percebam, pessoal, que são tarifas adicionais. Além das tarifas que já estavam impostas, serão mais 34%. Então, provavelmente serão tarifas muito grandes. Agora que vocês já sabem o motivo por trás das quedas das petroleiras, quero falar um pouco de futuro. Pessoal, percebam esse gráfico da BTG, que é o preço sobre lucro de 12 meses projetado para 2025 por setor. Percebam que o setor de petróleo e gás teria o menor preço sobre lucro atual. E com essas quedas, provavelmente esse PL diminuiu mais ainda. Em conjunto, quero que vocês verifiquem as estimativas de resultados que o BTG previu para 2025. Então, comparando o crescimento de lucro de 2024 para 2025, eles acreditam que o setor de petróleo e gás pode ser o mais beneficiado, com um crescimento de 134%. Percebam nesse gráfico relativo. O setor de petróleo e gás de 2023 para 2024, o crescimento foi uma queda de 61,2%. De 2024, comparando com 2022, também queda de 72%. Porém, para 2024 versus 2025, eles acreditam num crescimento de lucro em torno de 133,6%. Porém, pessoal, percebam que isso é uma estimativa. Na renda variável, nada é garantido. Então estudem, verifiquem a sua carteira, veja se isso cabe ou não, se você está de acordo ou não com essa estatística e não coloquem qualquer coisa que vocês vejam por um influenciador ou outro na sua carteira, porque a estratégia de investimento dele pode ser bem diferente da sua. Quero falar rapidamente dos destaques de 2024 da Petrobras. Em 2023, a Petrobras lucrou 25,9 bilhões de dólares. Percebam que essas cifras são em dólares, pessoal. E em 2024, houveram diversos eventos exclusivos que a Petrobras acredita que não se repetirão, que foi o impacto da variação cambial em menos 10,9 bilhões, ou seja, pessoal, o dólar subiu 27,3% em 2024. Também uma queda de 6,5 bilhões
por causa da desvalorização do barril de petróleo. Houve uma queda de 7% no ano de 2024, além de outros eventos. Então, o resultado líquido da Petrobras em 2024 foi de 7,5 bilhões de dólares. E sem os eventos exclusivos, teria sido de 19,4 bilhões de dólares. Fazendo apenas uma projeção, sem os eventos exclusivos, o preço sobre o lucro da Petrobras ficaria em torno de 5,13, que seria um valor muito baixo para uma empresa muito sólida. E eu quis também deixar aqui mais um dado para vocês, pessoal, o custo de extração de petróleo da Petrobras, que é de 6 dólares o barril, enquanto seus pares giram em torno de 11 a 13 dólares o barril. É realmente um trabalho fantástico que a Petrobras tem, seus postos de petróleo são muito bons, o custo de extração está bem baixo, então a Petro tem uma perspectiva muito boa para os próximos anos. Outro gráfico fantástico que eu gosto de mostrar da BTG Pactual, que relaciona o preço do petróleo com o CAPEX, os investimentos da Petrobras em 2025. Então, o que o BTG acredita? A Petrobras estimou um CAPEX de 18,5 bilhões para 2025, o preço do barril hoje encontra-se em 65, então, olhando por esse gráfico, a Petrobras poderia pagar em torno de 9,8% de dividendos. Porém, pessoal, a Petrobras adiantou um CAPEX para 2024. Então, provavelmente em 2025, a Petrobras deve investir em torno de 15,73 bilhões. Então, o dividendo pode aumentar para 10,7%. E se o preço do petróleo resistir, for resiliente, chegar em 75, 80 dólares, os dividendos da Petrobras podem chegar a 13,8%, às vezes até mais, dependendo de como for a empresa durante o ano. Aqui eu quero deixar um pouco da minha planilha pessoal para vocês analisarem. O preço sobre lucro atual da Petrobras, contando com os eventos não recorrentes, encontra-se em 12,04. Porém, igual eu falei para vocês, pessoal, se fossem tirar os eventos não recorrentes, o PL da Petrobras estaria em torno de 5. Em 2025, não quis aumentar muito o lucro, até por precaução, para a gente não ter tanto susto assim. O lucro projetado por ação ficaria em torno de R$ 3,00, um PL projetado de 11,5. A média dos últimos 10 anos foi em torno de 14,5. Então, para retornar à média, ainda teria um desvio de 21%. E eu acredito num dividend yield em torno de 13% a 15% para 2025. A dívida líquida sobre a EBITDA da Petrobras muito controlada, em torno de 1 ano e meio de geração de caixa, a Petrobras já conseguiria quitar sua dívida total. E só mostrando para vocês, um movimento que eu fiz hoje foi a compra de 200 ações de Petrobras, um preço médio de 34,09. Eu ainda acredito nessa empresa, eu acredito que o Brasil ainda está bem posicionado para poder captar outros países e até mesmo para poder continuar exportando seu petróleo, vendendo a bons preços. Apesar do preço do petróleo ter diminuído, eu ainda acredito que vai se estabilizar. Então eu aproveitei essa queda dos últimos dias para montar uma leve posição na Petrobras. Mas me conte aqui nos comentários, pessoal, o que você tem feito com o seu dinheiro? Você aproveitou essas quedas para comprar? No mais, deixo um ótimo dia, espero que tenham gostado e um abraço.